Invocando a proteção de Deus, declaro aberta esta sessão ordinária da Igreja Sexta Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, neste dia 17 de agosto de 2016. Cumprimento os ministros pares, em nome da Câmara, cumprimento a doutora Procuradora, os advogados e as partes que se fazem presentes, sejam todos muito bem-vindos, e cumprimento os nossos valorosos servidores. Se não houver objeção, dou por aprovada a ata da sessão anterior, cuja minuta foi previamente encaminhada a Vossas Excelências. Sem objeção, aprovada a ata. Há um pedido de preferência da doutora Jéssica para o julgamento da apelação 72098-2016 de Tangará da Serra, de Henri Brissotti e outros, Carlos Augusto Ribeiro da Silva. Esse processo, por indicação do relator, foi retirado de pauta para cumprir alguma diligência. Doutora Jéssica, tá? E o 28 também, o que é isso aqui? Impedimento de altura mandibular. 28, embargo de declaração de mútuo à Caixa de Assistência e Benedito Aurélio Malheiros, Fernandes de Souza e outros, se cadeado por insuficiência de quórum. Vamos julgar na próxima sessão. Tem preferência e pedido de citação oral, só que a doutora Rayane não tem procuração, mas ela trouxe aqui. Só dá uma procedura protocolar agora. Atendendo o pedido de preferência formulado pela doutora Rayane Costa, que defende os interesses do Banco BMG Sociedade Anônima, e pelo doutor José Vieira Júnior, que José Vieira Júnior advoga para quem aqui nesse processo? Interesse próprio? Banco BMG Machado de Vieira Advogados, tá, tudo bem. Tá, doutora Rayane pede preferência com sustentação oral. Já doutor Zé Vieira Júnior é só preferência. O relator é o desembargador Guilmar Teodoro Borges, que tem a palavra. A Igreja Câmara, apelação interposta por BMG de sentença que julgou parcialmente procedente a ação ordinária de cobrança com indenização por perda e danos, ajuizado por Machado Vieira Advogados para condenar a parte requerida, apelante, no caso do banco, ao pagamento de R$ 5.443.517,87. Explica que dentro do prazo para contestação, diz o recorrente, apresentou exceção de incompetência que for autuada em apartado, de maneira que foi determinada a suspensão do processo. Complementa que a exceção de competência ainda não teve o julgamento definitivo. Alega que foi surpreendida com a publicação da sentença e com a imputação da condição de revel. Nesta linha, assevera que a sentença julgou antecipadamente a lei antes do julgamento definitivo da exceção e independente de intimação do banco requerido, recipiente para a prática de ato de defesa. Realça que o processo tem seu curso normal apenas após o julgamento do recurso, que não foi observado pelo magistrado singular. Aduz, contudo, que se o entendimento for no sentido de que a expressão definitivamente julgada se refere à decisão de primeiro grau, a sentença deve ser anulada diante da ausência de intimação do requerido para apresentar contestação. Pelos motivos expostos, requer a nulidade da sentença. Em contrarrazões, o apelado, então, o autor, Machado Vieira Advogados, alega que a paralisação do feito principal se prolonga até a primeira decisão de mérito acerca da questão incidental, ocasião em que recomeçará o prazo para oferecimento das demais formas de defesa. Realça que, contra a decisão de primeiro grau, cabe recurso de agravo de instrumento que, em regra, não tem efeito suspensivo. Por sua vez, assevera que o prazo para a apresentação de resposta do requerido volta a correr da data da publicação da decisão que rejeitou o incidente. Aponta que somente nesse caso de recolhimento da exceção é que o STJ entende que há necessidade de intimação dos procuradores para dar ciência
da chegada do processo em juízo. Requer o desprovimento do recurso e a condenação do apelante por implicância de má-fé, tal, etc. É o relatório, senhor presidente. Então, conceda a palavra, pelo prazo regimental, a doutora... Cadê a procuração? É Raia, né? Rayane Costa, que juntou a procuração neste momento. Dê a palavra, Vossa Excelência. Primeiramente, eu estendo meus cumprimentos ao ilustríssimo senhor desembargador presidente Rubens de Oliveira, e estendo meus cumprimentos também ao desembargador relator da apelação Guiomar Teodoro Borges e aos demais membros da Câmara e presentes. Eu sou procuradora do Banco BMG, pela parte apelante, e nessa apelação, como bem disse o ilustríssimo desembargador relator, é uma apelação em que se busca a anulação da decisão que imputou ao apelante a condição de rével e julgou procedente os pedidos iniciais. Trata-se de uma ação de cobrança ajuizada pelo apelado em face do apelante, em que no prazo de defesa a parte apelante apresentou uma exceção de incompetência. Apresentar essa exceção de incompetência e de acordo com o artigo 306 do antigo Código de Processo Civil, o processo principal ficou suspenso. Foi certificada a suspensão até o julgamento definitivo do processo de exceção, da exceção de incompetência. Apesar disso, antes mesmo do trânsito em julgado da exceção de incompetência, o processo principal teve retomado o seu curso e foi sentenciado. Ora, ilustríssimos desembargadores, se a competência ainda não foi definitivamente julgada, conforme exige o artigo 306 do Código de Processo Civil, o processo principal deveria ter continuado suspenso. Então, é nesse sentido que se pede a nulidade dessa decisão. Apesar disso, caso se entenda que a expressão definitivamente julgada, que consta no artigo 306 do Código de Processo Civil, não se refira ao trânsito em julgado, então que não se exige o trânsito em julgado, ainda assim há uma nulidade na sentença que se busca a reforma. Por quê? Entende essa sentença que mesmo o julgamento em primeiro grau da exceção, o prazo de resposta do réu começaria a correr a partir da publicação dessa decisão, mesmo de primeira instância. Ocorre que esse entendimento ele não tem guarida na legislação pátria, e ele vai de encontro ao posicionamento dos tribunais estaduais e do próprio Superior Tribunal de Justiça. O STJ tem um entendimento no sentido de que, interposto um agravo de instrumento contra uma decisão que rejeita a exceção, os autos principais ficam suspensos até o julgamento desse recurso. O que aconteceu no caso em tela? Definir e rejeitada a exceção de incompetência, o apelante apresentou um agravo de instrumento. Esse agravo de instrumento foi julgado, cuja decisão foi publicada em 25 de novembro de 2015. 6 dias depois, no dia 1º de dezembro de 2015, antes de findar o prazo para apresentação de defesa do apelante, o processo foi sentenciado. Ora, o julgamento durante o prazo de defesa da parte apelante, ela viola o princípio da ampla defesa do contraditório. Então, é nesse sentido também que se pleiteia a nulidade dessa decisão, da decisão recorrida. Salientes também que o apelante não foi intimado sobre o retorno do curso processual do processo principal. E, mais uma vez, teve violado o princípio da ampla defesa do contraditório. Por fim, por todo o exposto, é que se requer a anulação de todos os atos processuais proferidos após o julgamento da exceção de incompetência. Agradeço a atenção dispensada pelos ilustríssimos presentes e devolvo a palavra ao ilustríssimo desembargador presidente Rubens de Oliveira Santos Filho. Doutor relator. Mendes Fale. Como observado, a apelação é tirada de sentença que, diante da revelia, julgou parcialmente procedente, reconhecida como tal, julgou parcialmente procedente a ação de cobrança e indenização por perda do exame ajuizado por Machado Vieira Advogados contra o BMG e condenou o banco ao pagamento da quantia de 5.543.000 e uns quebrados. A parte autora apelada ajuizou a ação ordinária de cobrança com perdas e danos, na qual pleiteou cobrança de honorários advocatícios e cobranças decorrendo dos serviços prestados. Para tanto, deu à causa o valor esse mesmo valor, 5.595.000. Um pouquinho mais, aliás.
Devidamente citado, o banco requerido apelante opôs exceção de competência, o que conduziu à suspensão da ação ordinária. Pois bem, nota-se que a exceção de competência foi rejeitada em decisão proferida em 26/6/2014, com publicação em 17/4/2014 e republicação em 25/9/2014. Após desembarque da declaração, estes foram rejeitados e a decisão publicada em 5/3/2015. Certificado no feito principal o decurso do prazo para apresentação da contestação, proferiu-se sentença sem dilação probatória por conta da revelia reconhecida. Dentro desse quadro, a controvérsia está em saber se a suspensão do feito principal deve perdurar até o julgamento do recurso interposto em face da rejeição da exceção de competência e b, se o prazo para contestar volta a fluir da data em que foi publicada a decisão acerca do incidente ou se necessária a intimação específica do advogado para a prática do ato. É certo que a arguição de exceção de competência impõe a suspensão do processo até que o incidente seja definitivamente julgado nos termos do artigo 306 do Código de Processo anterior, 73, sob cuja égide foram os atos praticados. Diz o 306, recebida a exceção, o processo ficará suspenso, artigo 265.3, até que seja definitivamente julgada, ou seja, a exceção. Acerca da expressão definitivamente julgado, a doutrina e jurisprudência orientam no sentido de que a incompetência é definitivamente julgada quando o juiz de primeiro grau a acolhe ou rejeita. Nesse sentido, Nelson Nery, a suspensão do processo cessa com a resolução da exceção pelo seu mérito. A de incompetência é definitivamente julgada quando o juiz de primeiro grau a acolhe ou rejeita. Para caracterizar-se a definitividade, no sentido empregado e querido pela norma sob comentário, não há necessidade de que a decisão sobre o mérito da exceção transite em julgado. No caso de exceção de incompetência, a suspensão do feito ocorre até a sua rejeição pela rejeição pelo juiz de primeiro grau, porquanto o agravo da decisão que a indeferir só é recebido no efeito devolutivo. Código de Processo comentado, etc. No mesmo sentido, é a jurisprudência. A controvérsia diz assim, ação monitora, contestação, interpretativa, exceção de incompetência, ação principal, suspensão. Termo é de quem? A controvérsia se resume em saber se a suspensão do processo principal em face do 265.3 do CPC antigo se encerra com a decisão da exceção de competência proferida em primeiro grau ou somente após o trânsito em julgado da exceção com o julgamento do agravo instrumento. Há que se definir ainda se é válido como citação ou comparecimento espontâneo da União, aqui é um caso paradigma. E aí tem aqui a anotação é a seguinte, a doutrina majoritária entende que a expressão definitivamente julgada deve ser entendida como se referindo ao julgamento do juiz de primeiro grau na exceção de competência, portanto o agravo instrumento não tem efeito suspensivo, devendo o processo retomar seu curso normal. Precedente FTF, recurso extraordinário 85.712, ministro Cunha Peixoto. E aí segue mais ou menos outras decisões nesse sentido. Portanto, o prazo para apresentação da defesa volta a fluir a partir da decisão de primeiro grau. Em relação à necessidade de intimação da parte para a prática de defesa, a melhor sorte não socorre ao apelante. Com efeito, a orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que nos casos em que a exceção de incompetência é rejeitada, mesmo que interposto recurso de agravo, não é necessário que o juiz, onde proposta a ação, promova a intimação do requerido para apresentar contestação pelo prazo remanescente. Ora, considera-se que a parte requerida já fora intimada a decisão proferida no incidente. Vale dizer, nesse momento, cientificado de que sua defesa na forma de exceção não foi acolhida, constitui ônus apresentar ao juiz originário sua contestação no prazo remanescente sob pena de revelia. Assim compreendido, não há necessidade de dupla intimação, de modo a se exigir do juiz que proceda a intimação do requerido na lide principal, porque é da intimação realizada no julgamento da exceção de incompetência que passa a correr o prazo remanescente para contestar. Aí cito a doutrina de Humberto Teodoro, alguma jurisprudência e, no caso, observe que o banco foi devidamente intimado da decisão proferida na exceção de competência, tanto que apresentou o recurso do agravo de instrumento número tal, inclusive com indeferimento do efeito suspensivo.
acerca dos prazos, etc. Tal. Em conclusão, senhor presidente, eu, por mais que tenha meditado a respeito disso, nas circunstâncias eu estou mantendo a decisão do primeiro grau que considerou o banco revel e o grande tema discutido nesta apelação. Nego, pois, provimento ao recurso com essas observações. É como voto. Eu estou de acordo, doutora Wandimara. Senhor presidente, eu vou pedir vista. Então, adiada a conclusão do julgamento, faça o pedido de vista do segundo vogal. O processo 1 da pauta da comarca de Comodoro, de Adeildo Lopes e Joel Agostinho Dalmolin, eu adiei a conclusão do julgamento para hoje, mas vai ficar para a semana que vem. É o 1 da pauta. A doutora Wandimara. 2 da pauta, não tem mais nenhuma preferência aí? 2 da pauta, condição de julgamento de a comarca de Poconega, investimento 75892-2016, o agravante Moacir de Campos e o agravado João Augusto Pereira Leite. Na sessão passada, o relator negou o provimento ao recurso, foi acompanhado pelo primeiro vogal, o segundo vogal pediu vista e tem a palavra. Senhor presidente, analisei atentamente os autos e a minha dúvida era se teria ou não ocorrido a busca e apreensão na fazenda da senhora, a devedora Odila Marques de Campos, e realmente, de fato, a busca, apreensão e depósitos ocorreu na fazenda dela, fazenda Itupiranga, e o gado em que eles conseguiram comprovar que não lhe pertencia não foi apreendido, restando só essas 126 cabeças de vaca fêmea raça Gir. Eu não vejo como não acompanhar o relator, eu estou negando provimento também ao agravo. Conclusão do julgamento, a unanimidade negaram o provimento ao recurso. Três da pauta, continuação do julgamento do agravo do instrumento 81751-2016, agravante M. Sabatini Filho e Companhia Limitada, e agravado Banco Safra. Na sessão anterior, o relator deu provimento ao recurso, o primeiro vogal pediu vista, a segunda vogal acompanhou o relator. Então tem a palavra o desembargador Guiomar. Gente, aqui é aquela questão da chamada trava bancária, eu pedi vista exatamente por conta das situações que a gente tem votado nas situações da chamada recuperação judicial, etc. Mas eu percebo que aqui o banco não trouxe sequer o contrato, né? Não se sabe nem propriamente se ele está efetivamente secundado nessa situação que a gente tem julgado pretentemente. De modo que eu, nessa circunstância, examinei aqui, estou com um voto escrito, mas como estou acompanhando Vossa Excelência e a revisora já acompanhou, então estou de acordo com o voto de Vossa Excelência. Conclusão do julgamento, a unanimidade deram provimento ao recurso. O 4 da pauta, continuação do julgamento da apelação 78798-2016, apelante Eli Paulo Crestani, também apelante Silvana Inês Casanova, e apelados os mesmos. Na sessão anterior, o relator deu provimento parcial ao apelo da credora embargada Silvana, apenas para excluir do comando a sentença pugnada que determinou o abatimento no débito referente à safra tal, mantendo inalteradas as demais termos da sentença. O primeiro vogal, a doutora Wandimara acompanhou,
Eu pedi vista e, nesse momento, após o exame dos autos, também estou acompanhando o relator, concluindo, portanto, o julgamento dizendo que, rejeitadas as preliminares, no mérito deu-se parcial provimento ao apelo da credora embargada. Seis da pauta regimental de J.M. Ramos Fernandes e Companhia Limitada e o agravado São Miguel Ar-Condicionado Limitada. Relator desembargador Guilmar, tem a palavra. Meia dúzia. Mas essa é outra coisa. Pode, a hora que esperar terminar. 11 horas. Eminentes pares. Aqui é uma decisão monocrática que... Você não pediu vista, não começou isso aqui na passada, não? Não. Vamos lá. Agravo regimental, vou ler direto o voto. É até interessante isso aqui. Decisão monocrática, objeto deste regimental. A decisão monocrática atacada por esse regimental negou o seguimento à apelação número tal por manifesta inadmissibilidade decorrente da falta de comprovação do recolhimento do preparo. A decisão monocrática impugnada regimental, forte em orientação judicial, negou o seguimento à apelação decorrente da falta de comprovação do preparo. Ao interpor, aí vem, ao interpor em 23 de julho de 16, a apelação, tirada de sentença, julgou extinto, sem resolução de mérito, incidente de falsidade, o recorrente instruiu o recurso com a primeira guia número 81.916, defeituosa e que não se presta para a finalidade a que se destina, porquanto lhe faltam elementos aptos a permitir a vinculação ao processo de incidente de falsidade. Ao ser intimado para comprovar o recolhimento, porquanto a primeira guia 86.906 não indica a que processo se refere, o recorrente, 9 meses depois da interposição do recurso, vale dizer, em 9/4/16, juntou uma segunda guia, 33.949. Assim foi que a decisão impugnada consignou que da primeira guia de preparo, número 86.916, não há como aferir se diz respeito ao processo cuja sentença é objeto da apelação e que a segunda guia, 33.919, foi recolhida fora do prazo, porquanto foi juntada 9 meses depois. Sua Vossa Excelência está desprovendo. Estou desprovendo o agravo. De acordo? Recurso desprovido por unanimidade. Instruído. O 7 da pauta entre as mesmas partes. Desembargador Guilmar, mesmo resultado? Então, 7 da pauta, recurso desprovido por unanimidade. O 8, regimental de aqui é aquela situação... Américo Dal Ponte e outros, Banco do Brasil. É o caso de suspensão do cumprimento de sentença da ação coletiva até a decisão final pelo Superior Justiça do recurso repetitivo que trata da legitimidade ativa de não associado para o caso de... Recurso essa desprovido à unanimidade. O 9, instrumento de Rosa Castro da Silva e agravado União de Bancos Brasileiros. Desembargador Guilmar. Aqui a redução do valor da SEN, disposta no artigo 537, não faz coisa julgada material, caso em que seu valor pode ser revisto a qualquer tempo. Eu estou negando, o juiz adequou lá, eu estou negando. Todos de acordo? Recurso desprovido à unanimidade. 10. Grave instrumento de ASM e ao agravado FJOM. Aqui, ao parecer, foi formulado pela doutora Maria Ângela Veras Gadeira de Souza, que está ao nosso lado, pelo provimento parcial do recurso. Fica ratificado. Eu estou provendo parcialmente o recurso, mas seguindo a orientação da nossa chamada doutora Ângela, a fim de diminuir de 1 para meio, não sei se ela falou, é isso? Foi isso, né, doutora? Então, estou provendo, senhor presidente. Provendo tempo. parcialmente. Isso. Todos de acordo? Recurso parcialmente provido à unanimidade. 11. De Campo Verde, a apelação de Valdeci dos Santos Duarte e apelados Quality e Pedó Limitada. Desembargador Guilmar. Estou aqui dando provimento ao apelo, dizendo assim, conforme a orientação do STJ, o crédito trabalhista prefere a todos os demais, independente da existência de penhora,
na reclamação trabalhista. Se em outra execução há alienação do bem penhorado, cede preferência para atender o credor trabalhista, mesmo que tenha penhora. E aí? Certo. Tá certo? Então, estou provendo exatamente para segurar o Todos de direito de acordo? preferência. Recurso provido à unanimidade. 12 da pauta, apelação 72630-2016 de Nilzete Pereira Quinteiro, e o apelado é Clauneide Garcia Velasco. Desembargador Guilherme. Aqui também estou desprovendo o recurso, estou dizendo que a prolação de sentença por magistrado sucessor que não aquele que instruiu o feito, enquanto a respaldo no artigo 132 do Código 73. A notificação que demonstra o desinteresse do novo proprietário em continuar com o comodato verbal constitui o requerido anterior comodatário em mora após decorrido o prazo para a desocupação do imóvel. Eu estou negando o provimento do recurso. Desembargadora Valdemar, recurso desprovido por unanimidade. Estou dando 3 da pauta, É isso. o Itangará da Serra, apelação de Suelen Tabata Vieira Magalhães Antunes, é apelado Haroldo Vander Teixeira da Silva, é apelado Eliseu José Schaefer. Eu sou o relator. Parecer do Dr. José Zucchetti pelo desprovimento do recurso. Fica ratificado. Apelação civil embargos de terceiro. Sentença homologatória de acordo. Terceiro prejudicado. Participação de viúva e filhos como intervenientes anuentes. Filha que se diz excluída. Alegação de tentativa de afastá-la do quinhão da herança. Transação que não trata de direitos decorrentes da sucessão. Obrigação de não fazer assumida pelos intervenientes anuentes. Ausência de vício na transação. Nulidade afastada. Recurso não provido. Então, recurso não provido por unanimidade. O 15, Barra do Garças, apelação de NV Magalhães e apelados Sharer, Hamad Fayad e outros. Desembargador Guilherme, relator. Observado que nas ações de cobrança e execução, embora digam respeito ao mesmo contrato, não representam coincidência de parte e têm objetivo direto, enquanto uma se funda no recebimento de valor remanescente de contrato firmado, a outra se encontra lastreada em carta de cheque. Não há falar em extinção de uma delas por dispendência. Tal circunstância impõe retorno aos autos, à origem, para regular processamento. É uma dispendência que não me pareceu caracterizada. Recurso provido por unanimidade. 16, desembargador Guilherme, Guarantã do Norte, apelação de Enor Acorde e apelado Agenor Acorde. São monitórios, estou negando provimento ao recurso. O que é isso aqui? Que é meio enrolado, hein? Vou ter que ler isso aqui. Se a parte requerida não se desincumbiu o ônus probatório e tal, vou ter que ler isso aqui. É um negócio do inventário lá. Tem parecido isso aqui? Não. O recurso de tirar de descendência julgou procedente a ação monitória ajuizada por Agenor Acorde contra Enor Acorde para condenar o requerido ao pagamento do valor de R$24 mil. Tal. Tendência existe que não significa ofensa ao princípio da dialicidade. Assim, A ação monitória encontra-se lastreada em documento denominado Relatório de Despesas Ocorridas com o Inventário de Hugo Tranquila Acorde e pagas por Agenor, no qual consta as despesas pagas, a princípio pelo filho inventariante, a serem rateadas pelos outros irmãos, fulanos e fulano. Este último apelante. Eu não quero pagar a despesa. Eu estou, nesse caso, não sei se você acompanhar isso, eu estou negando provimento ao recurso, você não tem que pagar. Demonstrou despesa com o inventário, fica brigando lá. É demais, né? Recurso desprovido por Tinha que ter pago aquilo, agora unanimidade. imagina. Aterrar isso aí tem. Desembargador Guilherme, 17, apelação de Denivan da Silva Cruz e apelados Furnas e o movimento de atingidos por barragem, é do Chapada dos Guimarães. É a história da prescrição. Eu estou negando provimento ao recurso. Recurso desprovido à unanimidade. No mesmo sentido, desembargador Guilherme, o 18 a pauta também de Chapada, Manuel Agostinho e Furnas. Recurso desprovido por unanimidade. O 19, apelação de Michões, Calçados e Acessórios,
E o outro, o apelado é Calçados Eusemi Indústria e Comércio. Aquele aqui é o abandono sem intimação e estou provendo para dar prosseguimento. Recurso provido por unanimidade. Agora, o 20, da Capital Porto Seguros, é apelante Antônio Berres, apelado. DPVAT, o que é o DPVAT? Não falar em cerceamento de defesa, tal. O dever de indenizar surge independente do valor estar ou não em movimento, principalmente se a causa é determinante para o resultado letivo. O juiz condenou, eu estou mantendo a sentença, a seguradora não quer pagar. Recurso desprovido por unanimidade. Está ouvido. 21, José Carlos Castilho é apelante, Itaú Vida e Previdência Sociedade Anônima é apelado, desembargador Guilmar. Eu apenas estou provendo para aumentar parcial para majorar a verba para 20% do valor da condenação. Recurso parcialmente provido por unanimidade. 22, Porto Seguro apelante, Jurandir Pereira de Oliveira apelante, estes também são apelados. Desembargador Guilmar. Eu estou aqui nesse caso também é DPVAT, e eu estou negando provimento ao recurso da seguradora e dando provimento ao recurso do autor para majorar os honorários também. Recurso da seguradora desprovido e recurso do autor provido por unanimidade. 23, apelação de ECA e apelado JWF, de Várzea Grande. Desembargador Guilmar. Bom, o Ministério Público, se não tem interesse, acho que não é o caso mesmo, e aqui dizendo o seguinte: é incabível a partilha de bem adquirido por herança, ainda que durante o período da união estável. Esse bem não integra, né? É isso? Desembargadora Vandimara. De acordo. Eu também sou de acordo, recurso desprovido. O bem foi adquirido no decorrer da união estável, mas foi adquirido por herança, então, né? Recurso desprovido por unanimidade. Era metade. Aí ela fala que tem que partilhar. Vinte e quatro, sou relator da apelação 104.499/2016 do espólio de Carlos William Tomes e João Amaro de Almeida. Essa situação deste espólio, eles tiveram cuidado de promover. Eles são proprietários de um loteamento e essa área estaria ocupada e eles fizeram uma cautelar, tentando identificar quem estava ocupando o lote tal, e etc, etc. E ajuizaram dezenas de ação reivindicatória na Camargo do Vargem Grande. E tem situações assim interessantes. Esse caso aqui, eles propuseram ação contra o apelado, João Amaro. Este vem e contesta e diz o seguinte: ó, eu não fui, não sei quem é, nunca tive no loteamento. Eles não sabem também, né? Então, ou eles ocupem a área lá e vê quem pula, né? É lote, né? Mas o juiz fez o quê? O juiz julgou a ação por falta de interesse de agir, porque você propõe uma reivindicatória contra alguém que diz que, olha, eu não sei nem onde é isso, nunca fui lá, não tem saída. Então, eu digo aqui, se não há quem injustamente ocupe o imóvel, o proprietário não precisa de decisão judicial para reavê-lo. Falta-lhe, portanto, uma das condições de ação, o interesse legítimo, que é o RESP, tal que o STJ ensina. Eu estou mantendo a decisão. Tá? Todos de acordo? Recurso não provido. É que tem situações.
25, embargos de declaração do Hospital Jardim Cuiabá, desembargador Guilmar, e o embargado Air Liquide Brasil, deve ser Air em inglês, Liquide de francês, né? Vamos pensar, né? Não sei nenhum dos dois. Então, Aqui eu estou negando provimento ao recurso, estou até aplicando uma multa de 2%. Não sei se vocês vão criar essa cultura de aplicar multa. vamos sim. Rebatendo a mesma tese. Vamos sim. Eu acho até, eu tenho recomendado para a minha assessoria que é para observar isso. Que o novo código quer isso. Quer que todo mundo fica fazendo embargo de declaração desnecessário, né? Estou de acordo. Doutora Wandimar. Recurso desprovido por unanimidade. – 26 também embargo de declaração de Lois Dreyfus Commodities e o embargado LV Piranha, do qual eu sou relator. Embargo de declaração, apelação civil, rescisão contratual, representante comercial, cumprimento indireto, redução da esfera de atividade pela representada e indenização devida, artigo 36, inciso 1 da lei tal. Sentença mantida após a aplicação da técnica de julgamento do artigo 942. Comissão inexistente, reexame da matéria, recurso não provido. Todos de acordo? De acordo. Recurso não provido por unanimidade. – 27, declaratório do Banco Bradesco e Antônio de Basterno e outros, desembargador Guilmar. Provimento ao recurso, não tem nada a aclarar aqui. Não tem omissão. Recurso desprovido por unanimidade. 29, declaratório de Jean Carlos de Mitter, embargado do Banco Bradesco, desembargador Guilmar. Aqui eu estou dando provimento ao recurso, senhor presidente Nalva, porque, na verdade, tem um pedido de litigância de má-fé e eu não manifestei sobre ele. E eu estou agora suprindo a omissão, mas estou dizendo que não é o caso, não estou alterando o resultado. Estou apenas apreciando o pedido de litigância de má-fé, mas estou negando que não é o caso de aplicação. Recurso provido por unanimidade. Além ficam julgados da pauta complementar número 1 da relatoria do desembargador Guilmar, o 1 e o 2, embargo de declaração desprovidos. Nada mais havendo, agradecendo a presença de todos, declaro encerrada a presente sessão.